Mas amém. Então, que bom, a gente está gravando, tá? Para quem não sabe, está gravando a série. Eu acredito que Deus tem coisas maravilhosas para trabalhar no nosso coração, como já tem trabalhado. E a gente está na nossa terceira etapa. Bom, eu acredito que a essa altura do campeonato, vamos lá, gente, a essa altura do campeonato, a gente já conseguiu identificar que o objetivo da série não é tornar a gente rico, não é fazer com que a gente possua mais dinheiro, até mesmo porque existem vários ensinamentos, até mesmo religiosos, com essa prerrogativa. E o objetivo da série é, primeiro, como a gente falou aqui no primeiro sábado, é provar para a gente que a gente já é rico. Então, não teria menor sentido a gente continuar trabalhando em cima de sermos mais ricos ainda. Mas o objetivo da série é, entendendo que a gente é rico, como então entrar nessa dinâmica de sermos ricos e sermos discípulos de Jesus Cristo ao mesmo tempo. Muito obrigado, irmã Maria Emília. Toda a gravação tem a irmã Maria Emília gentilmente trazendo água. Ela é muito gentil, né? Obrigado, irmã Maria Emília. A senhora é um amor. Como a gente ser rico, como administrar nossas riquezas, sabendo que estamos entre os 20% mais ricos do mundo, e sermos discípulos de Cristo ao mesmo tempo, como sermos ricos e desenvolvermos uma caminhada cristã, mesmo sabendo que a própria Bíblia trabalha esse tema de uma forma tão negativa e tão perigosa. Veja o que John Wesley escreve a respeito das riquezas. Ele diz assim, John Wesley foi um dos precursores do movimento metodista, um grande homem na história do Evangelho. Ele diz assim, olha, quando eu tenho dinheiro, livro-me dele o quanto antes, para que não entre no meu coração. Está vendo como Salomão, Jesus Cristo, Paulo e diversos autores ao longo da história trabalham esse tema de ser rico como se fosse realmente um tema muito perigoso, porque todos eles reconhecem que o dinheiro possui um efeito muito deslumbrante na vida de quem o possui. Portanto, um dos objetivos principais dessa série é exatamente a gente conseguir neutralizar esses efeitos que o dinheiro causa sobre a nossa vida. O próprio Mestre Jesus, o nosso grande Mestre Jesus, ele ensina que é impossível a gente servir a Deus e servir ao dinheiro ao mesmo tempo, porque o dinheiro ele compete em nossa devoção e nosso amor a Deus. Ao Deus a quem servimos, a Ele também confiamos. Portanto, é muito difícil termos riquezas e confiarmos em Deus. É muito difícil, as pessoas normalmente que têm riquezas acabam confiando na incerteza dessa riqueza. Isso realmente é muito complicado, por isso que o grande objetivo da série é, olha, somos o povo mais rico, somos ricos, estamos entre os 20% mais ricos, como confiarmos em Deus então, e não confiarmos nas incertezas da riqueza? Toda vez, talvez vocês se identifiquem com isso, toda vez que a gente está na expectativa de ganhar bastante dinheiro, ou talvez no perigo iminente de perder, a gente fica com os ânimos alterados, exatamente porque o dinheiro mexe com a gente. Mas entender isso, saber que, olha, eu preciso depositar a minha esperança em Deus e não nas incertezas das riquezas. Saber disso apenas não nos torna imunes quanto aos efeitos do dinheiro. Isso não é o suficiente. A gente precisa de algo mais tangível. A gente precisa realmente traçar um plano para que isso aconteça. É onde o apóstolo Paulo orienta Timóteo para que ele orientasse aos ricos da sua época que eles fossem ricos em boas obras, para que eles praticassem o bem, estivessem sempre prontos a repartir, fossem generosos. O apóstolo Paulo fala isso como se fosse um plano para a gente seguir, para que a gente venha a conseguir se ver livre do dinheiro. E o grande problema disso, talvez, e é o grande problema que a gente já inicia essa noite. Cara, meu óculos está bem sujo, né? Ninguém para falar isso para mim, né? O grande problema disso tudo é que, veja bem, os efeitos que o dinheiro causa na nossa vida são exatamente os mesmos que nos impedem de seguirmos as orientações na qual o próprio apóstolo Paulo instruiu a gente a seguir. Preste bastante atenção. Dinheiro causa arrogância. Arrogância, por sua vez, é um senso exagerado de si mesma. A pessoa que é arrogante, ela se acha melhor e maior do que as outras. Ela dificilmente se inclina às necessidades humanas. Perceba como será difícil para alguém que é arrogante, que sofre com o efeito do dinheiro na sua vida, praticar boas obras. Outro quadro, por exemplo, o dinheiro causa ganância. A ganância é caracterizado pela vontade de se ter tudo aquilo quanto se pode ter, né? Ganância, a pessoa que é gananciosa, ela sempre quer mais. Perceba como vai ser difícil para uma pessoa gananciosa ser generosa. Está vendo que exatamente por isso que a Bíblia trata o assunto do dinheiro de uma forma tão criteriosa, cautelosa, com muito cuidado e muito perigosa, porque é muito comum o nosso dinheiro estar
na riqueza, e nós devemos lutar como cristãos, como discípulos de Jesus, para migrar a nossa esperança para Deus e não deixá-la no dinheiro. Eu acredito que se houvesse um teste para a gente poder identificar se a nossa esperança está em Deus ou no dinheiro, eu aplicaria ele na nossa igreja. Até porque ia ser muito engraçado a gente ver 99% da igreja, né, incluindo eu, tendo a esperança no dinheiro. Isso é muito fácil de acontecer. Esse teste não existe, ia ser muito legal. Você iria respondendo as perguntas e no final do teste ele ia falar: erro para você, sua esperança está no dinheiro. Não existe esse teste. Mas se ele existisse, eu acredito que ele teria algumas perguntas, mais ou menos assim. Eu vou fazer essas perguntas para vocês. E eu quero que vocês vão refletindo nessas perguntas, para vocês até fazer um momento de autoanálise, autorreflexão, antes de a gente entrar profundamente no tema. Vamos lá, olha só, algumas perguntas. Você fica insatisfeito consigo mesmo quando? Tá sujo ainda? Cara, limpa para mim aí, por favor. Tá muito sujo, gente. Praticar boa obra, Teteu. Vamos lá. Você fica insatisfeito consigo mesmo quando? Alguém pratica mais espiritualidade do que você. De repente você encontra alguém que ora melhor do que você. Você encontra alguém que sabe mais da palavra do que você. De repente você... Olha, irmã Maria, velho. Ela veio limpar o óculos. Nossa, ela é demais, mano. Caramba, fiquei emocionado agora, cara. Até tomar uma água que ela me trouxe. Depois no vídeo a gente vai botar foto para você de casa. Não tô brincando, nada a ver, né? Vamos, Teteu. O tempo está correndo. Não. Obrigado. E o Teteu é filho da Maria Emília. Meu Deus do céu. Cara, tem mistério aí, gente. Alguém pratica mais espiritualidade do que você. Tudo bem, você fica insatisfeito consigo mesmo quando você se depara com alguém que é mais espiritual do que você? Eu fico. Meu, esse cara sabe muito mais da Bíblia do que eu. Que inveja boa. Ou você fica insatisfeito consigo mesmo quando alguém tem mais dinheiro do que você. Quando, sei lá, alguém tem um carro muito melhor do que você, alguém tem um apartamento muito melhor do que você, alguém tem um emprego muito melhor do que você, alguém usa roupas, alguém tem muito mais estilo do que você. Sei lá, você fica insatisfeito consigo mesmo com qual dessas duas opções? Forte, né? Tenso, né? Vamos lá, próxima pergunta. Você fica mais irado quando comete pecado? Você ainda tem esse senso de indignação, que quando comete o pecado fica bravo consigo mesmo? Ou quando você perde dinheiro? Ou deixa de ganhar dinheiro? Quais são as duas opções que te deixam mais irado aí? Tenso demais, né? Vamos lá, próxima pergunta. A morte para você é o fim de tudo ou o início de tudo? Próxima pergunta. Para você é mais fácil perdoar uma pessoa ou perdoar uma dívida? Tem até aquela expressão bem famosa, né? Amigos e negócios à parte. Por exemplo, meu amigo vacila comigo, tudo bem, eu vou perdoar ele. Mas dinheiro, não. Não mexe com o meu dinheiro. Tem algumas pessoas, talvez, que precisam de um tratamento mais intenso, que não conseguem perdoar nenhum amigo e nem uma dívida, né? Mas, normalmente, a gente tem mais facilidade para perdoar uma pessoa. Uma dívida, jamais. Jamais a gente consegue perdoar uma dívida. Felicidade para você é possuir riquezas na terra ou possuir riquezas no céu? A gente nem comenta sobre as riquezas no céu. A gente nem fala sobre o céu, cara. A gente normalmente, quando para numa rodinha, a gente começa a falar: tô pensando em trocar de carro, olha, aconteceu isso no meu trabalho, olha, eu acho que eu vou ser promovido, olha, eu acho que eu vou perder um pouco de dinheiro, olha, eu acho que eu estou pensando em comprar alguma coisa, mas as riquezas do céu, a gente sequer fala sobre elas. Cara, eu não sei, mas alguém já rodou? Eu rodei. Acho que na primeira, eu já rodei. Vamos lá, quem tem coragem? Já rodaram aí? Já rodaram, né? Filma aqui, gente. Não, estou brincando. Vamos lá, continua. Já perdeu uma amizade ou travou um embate familiar por dinheiro? Essa aqui não é de múltipla escolha, não. Próximo. Acumular é. Agora preste atenção que essa... Se eu estou convencendo vocês até agora, eu acho que essa... Vocês vão acabar entortando um pouco o beiço, vão acabar, torcendo um pouco o nariz assim, não vão gostar muito dessa. Acumular é proteção? Ótimo, todo mundo considera isso. Ou acumular é desperdício? Acumular é proteção? Ou acumular é desperdício? Eu acho que um dos maiores indicadores que nos mostram que se realmente a nossa esperança está em Deus ou se nossa esperança está no dinheiro é a ganância. É muito simples de entender. Veja bem, se nossa esperança está em Deus, eu vou querer encher minha vida de mais de Deus. Eu vou querer encher minha vida de tudo aquilo que expressa Deus. Logo, se minha esperança está no dinheiro, eu vou querer mais dinheiro. É muito simples. Se a minha esperança está em Deus, então o acúmulo de riquezas é um completo desperdício,
porque a minha esperança está em Deus, o acúmulo de riqueza é desperdício. No entanto, se minha esperança está no dinheiro, o acúmulo de riquezas é proteção. Aí você pensa assim, não, Tiago, não sei se eu concordo muito com isso. Eu sei que, quando a gente escuta isso, dá até um negócio. E talvez, dentre todas as coisas, é porque a gente, como pregador, a gente vai falando várias coisas e tal. E eu sei que talvez muitas das coisas que a gente vai falando aqui em cima, vocês não vão relevando, né? E meio que, não, tudo bem, é que não é bem assim, a Bíblia não é muito clara em relação a isso. E vocês meio que vão, tá bom. Isso eu não vou relevar muito o que o Tiago falou. Tudo bem. Mas não é eu que falei, é Jesus. Jesus explica exatamente dessa forma. E para deixar você um pouco mais indignado e que talvez torne tudo isso um pouco mais engraçado para mim, Jesus ele explica exatamente dessa forma. Tem uma parábola que Jesus Cristo explica. E antes de ele entrar nessa parábola, ele está ali ensinando uma multidão. É como se Jesus estivesse aqui ensinando nessa noite e de repente do nada se levanta uma pessoa e acredita-se que na mesma hora que ele se levanta, acredita-se que são dois irmãos, apesar de só um dirigir a palavra a Jesus. E esse menino que dirige a palavra a Jesus, ele tem um conflito familiar envolvendo dinheiro. Uma herança estava em jogo. Vocês têm que onde convir comigo que quando em relação às coisas que têm o potencial de destruir uma família, o dinheiro talvez seja uma das mais principais causas que tem o poder de destruir uma família. E de repente estava ali, esse menino tinha uma herança em jogo. E de repente, quando você vê a legislação de Moisés, ela diz que o filho mais velho tinha direito a dupla porção. E esse menino, talvez indignado com isso, ou qualquer injustiça que havia sido cometida a ele chega para Jesus querendo um auxílio de Jesus, querendo o suporte de Jesus. Jesus, fala com meu irmão para que ele divida corretamente a herança comigo, ou para que ele pelo menos divida a herança comigo. E de repente, Jesus percebendo aquela tensão, que existia um conflito familiar envolvendo dinheiro, Jesus percebe isso e a primeira coisa que ele fala é: então lhes disse, cuidado. O dinheiro possui um efeito deslumbrante na vida de quem o possui. Então toda vez que a gente estiver falando de dinheiro, tome muito cuidado. E aí Jesus continua. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Primeiro, o mais curioso dessa parte é que Jesus fala que existem diversos tipos de ganâncias. Fiquem sob aviso de todo tipo de ganância, como se existissem talvez variações ou níveis de ganância. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto, de verdade, é que Jesus trata esse tema como ganância. Se o menino tivesse pedido para mim, Tiago, eu tenho uma herança, algo que é direito meu, e meu irmão não quer dividir comigo. Chama o seu irmão, vamos fazer uma reunião. Teu irmão, é direito dele receber a herança, a parte da herança. E Jesus trata esse negócio que era direito do menino, ele trata aquilo como ganância. E isso deixa a gente, poxa, calma aí, por que ele está tratando isso como ganância? Era direito daquele garoto, daquele homem, daquele indivíduo, receber a parte nele na herança. E Jesus trata isso como ganância. E conta uma parábola dizendo para eles exatamente que a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Aí Jesus começa a parábola. Veja bem, ele diz assim: então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Agora presta atenção. Eu gosto de parábola, porque parábola é meio que Jesus ele usa a imaginação dele para colocar um personagem fictício, para contar uma história fictícia de algo que não aconteceu, para dar para a gente, para dar para os seus ouvintes uma moral. Então, cara, é muito legal a parábola por causa disso. E por incrível que pareça, esse personagem de Jesus, que Jesus dá, ele não coloca ao ganho extra que ele teve, talvez ali ao seu excedente, ele não coloca nenhum tipo de ganho ilícito. Jesus inteligentemente não coloca. Normalmente, os ensinamentos de sábios envolvendo ganância estão repletos, recheados de situações com corrupção, com imoralidade. E essa aqui não. Essa aqui era um homem rico que a terra dele produziu muito dinheiro. Portanto, era um homem trabalhador e muito honesto. Jesus fez isso inteligentemente, porque assim como não havia mal nenhum daquele menino querer a herança dele, Jesus estava contando uma história de um homem que havia ficado rico licitamente. Pense nesse homem como talvez um homem que esteja entre os 10%, ou talvez entre os 20%, ou talvez entre os 15%, entre os 5% da população mais rica do mundo. Um cara com muito dinheiro que de repente percebe que tem mais do que precisa para sobreviver, ele acha que não está sujeito aos efeitos que o dinheiro tem sobre a vida dele, ele ganhou uma promoção no emprego,
ele ganhou uma enorme comissão de uma venda que ele tinha que fazer, ou até mesmo ele ganhou uma herança. Ele, de repente, do nada, ele percebeu que ele tinha um dinheiro extra. Cara, legal, até aí, nada de errado com a parábola de Jesus, nada de errado. E aí, Jesus continua a sua história. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Cara, eu me sinto até mesmo representado por esse cara que Jesus Cristo inventou. Ele não é tipo igual o filho pródigo, que pegou a sua parte na herança e gastou tudo com promiscuidades e gastou tudo com vaidades. Não, esse cara, além de honesto, além de trabalhador, ele era um cara muito responsável, porque ele estava preocupado com o que ele faria com o excedente. Cara, a gente se sente até mesmo representado por ele, né? Caramba, que história legal. E Jesus continua. Não, cara, de verdade, que história feliz, é uma parábola feliz. E Jesus Cristo vai continuando, olha só. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Por alguns instantes a gente chega até mesmo a pensar que Jesus Cristo está ensinando uma parábola sobre como guardar dinheiro e como a gente ser responsável. O homem, quando se depara com o excedente, ele não aplica o seu dinheiro de forma irresponsável. Ele faz o que todos nós faríamos, talvez pelo menos a maioria de nós, o que nós faríamos. A gente guardaria aquele excedente. Cara, Jesus poderia muito bem acabar a história por aqui, ia ser uma história muito legal, a gente poderia falar aí durante muito tempo que Jesus ensina a gente a ser prudente com o nosso dinheiro, mas de repente Jesus decide dar uma reviravolta brusca na história. E olha o que acontece. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Calma. Insensato? Será que é a mesma parábola que a gente está lendo? Porque o cara que a gente está lendo, ele não era insensato, ele era muito prudente. Ele pegou o excedente, ele investiu responsavelmente. Esse cara não era insensato. Nesse momento eu acredito que aquele menino que havia pedido, ajuda para Jesus, me ajuda com uma questão familiar, ele deve ter se arrependido. E talvez alguns ouvintes devam ter ficado ali meio constrangidos, porque Jesus traz a régua da ganância lá embaixo e define praticamente todos nós como gananciosos. Quem nunca agiu como o homem dessa parábola agiu? A gente praticamente é ensinado a agir dessa maneira. Olha, quando você se vê com um pouco mais de dinheiro, quando você se vê com um pouco mais do que aquilo que você precisa, não gaste irresponsavelmente, guarde o seu dinheiro, porque isso vai te trazer proteção. É o que a gente aprende, a gente é ensinado dessa forma. E de repente Jesus Cristo dá uma definição muito mais dura do que a ganância, colocando eu e você como pessoas gananciosas. E Jesus não queria simplesmente ensinar a gente o que era ganância, ele queria dar para a gente um novo paradigma, um novo comportamento de como a gente deveria se comportar toda vez que a gente se visse ou se reparasse com um pouco mais de dinheiro. Eu acho que o objetivo da parábola de Jesus não era simplesmente ensinar que o dia que a gente tiver dinheiro guardado a gente vai morrer. Não acredito que era isso que Jesus queria ensinar, mas ele queria ensinar que um dia, se a gente continuar acumulando todas as nossas riquezas, lá na frente a gente vai perceber como tudo isso é uma grande tolice, como a gente não precisa agir dessa maneira. É o que Jesus Cristo está querendo mostrar com essa parábola. Por isso que no começo do versículo ele diz, cuidado, porque todo dinheiro extra gera responsabilidade. E ele encerra a sua parábola meio que de supetão e diz assim, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Assim como, Jesus? Eu não estou entendendo. Jesus, além de repente acabar a sua parábola de forma súbita, acabei a parábola, e deixando diversas dúvidas no ar, ele deixa apenas uma certeza. Que aquele homem, preste bastante atenção, aquele homem que tanto buscou proteção, agora no momento da sua morte, via-se completamente desprovido de proteção. Quem acumula para si mesmo esquece que nada do que a gente acumula a gente vai conseguir levar para outra vida. Um dia a gente vai se deparar com a realidade de que os bens que a gente tem possuem uma vida mais longa do que a gente mesmo. Cara, e quantas vezes a gente acaba pegando os nossos recursos, o nosso dinheiro extra para servir a objetivos tão superficiais comparado às grandezas do reino de Deus. Quantas vezes a gente faz esse tipo de coisa? É por isso que no versículo Jesus disse que aquele homem foi um tolo, porque a mais pura verdade é que sábios consideram a morte enquanto os tolos a ignoram. Cara, Jesus praticamente colocou todos nós como gananciosos. E aí tem algumas
opções que você tem quando você chega num versículo como esse. A primeira, talvez muitos de vocês estão passando agora internamente, é negar. Não. Isso que Jesus fala, como tantas outras coisas que Jesus fala, é uma utopia, não tem como viver. É impossível vivermos isso que Jesus Cristo fala. E talvez você vai querer dar uma interpretação mais leve ao texto, para que não caracterize você como talvez um ganancioso. Mas quanto mais você nega, mais ganancioso você é. Essa é a realidade. Quanto mais você nega, mais evidente fica para si mesmo, para você mesmo, que sua esperança está no dinheiro e não está em Deus. Talvez você pense, puxa, por que Jesus não colocou um pouquinho, sabe, Jesus deixou aquele cara tão, o único mal que ele fez foi o acúmulo, ele não praticou nada demais, ele não foi vaidoso, ele foi tão responsável. Se Jesus tivesse colocado um pouquinho mais, sabe, de corrupção na história, talvez a gente já poderia estar dando uns 2 passos para trás. Opa, não é comigo, porque eu não sou corrupto, né? A gente vai pensando nessas coisas, e na verdade Jesus utilizou isso para mostrar para a gente que a ganância é algo tão forte que pode pegar qualquer um de nós. Na realidade eu queria convidar vocês a pensar, a olhar para a ganância a partir de uma ótica da seguinte forma. Eu queria que vocês considerassem a ganância como se fosse uma doença. Tem uma boa notícia para vocês. Uma boa notícia. Existe imunidade. E é por isso que eu gostaria de falar com vocês. Talvez, eu sei que muitos de vocês ficaram atordoados. Meu Deus do céu, eu sou ganancioso e agora o que eu vou fazer? Não, tem como a gente ficar imune a essa doença da ganância. E é muito bom, e eu queria aproveitar os meus próximos momentos aqui com vocês para mostrar para vocês que é possível. Alguém interessado em saber? Pouca gente. Alguém quer continuar sendo ganancioso e acumulando tudo para depois um dia descobrir que é desperdício? A câmera está ali. Não, estou brincando. Vamos lá, de verdade, presta atenção comigo. Em 1783, Eduard, um cara chamado Eduard, não é tu, Eduardo. É Eduard alguma coisa, tá, gente? Eu me esqueci o nome dele. É Eduard alguma coisa. Ele teve uma ideia muito maluca, mas brilhante ao mesmo tempo. A Europa havia sido devastada, milhões de pessoas haviam morrido por causa da varíola. E ela tinha matado quase que 80% das crianças. Então você imagina o medo dos pais de que seus filhos pegassem varíola. Era realmente uma doença mortal. Quem pegasse era muito difícil a cura, não tinha cura na realidade. E ele teve uma ideia. Enquanto todos os pais com medo dessa doença, enquanto todos os pais, amedrontados com essa doença, isolavam seus filhos para que eles não convivessem mais com alguém, a ideia de Edward era completamente o contrário. Ele queria expor as pessoas à doença, porque ele acreditava que expondo a pessoa ao vírus, ela de certa forma ficaria imune àquele vírus. Existia uma versão não letal do vírus, uma versão mais fraca do vírus, que era a varíola bovina. Então ele teve a brilhante ideia de submeter os seus pacientes às feridas que davam na vaca de varíola. E ele acreditava que assim aqueles pacientes deles ficariam imunes quanto à verdadeira varíola. Para vocês entenderem que legal, o nome vacina, ela vem do latim vaca. E é tirada exatamente dessa lógica. E essa lógica dele de expor a pessoa ao vírus foi utilizada mais tarde por diversas doenças são tratadas dessa maneira. Diversas doenças são tratadas com essa lógica de expor a pessoa ao vírus. Mas assim, não é? Imagina você pegar pessoas no seu estado normal de saúde e fazer com que elas fiquem doentes. Um louco simplesmente fala, você deve ficar doente para algo acontecer na sua vida aí, para você ficar imune dessa doença. Então as pessoas se submetiam e ficavam realmente doentes. Sabe, a varíola bovina, ela não era letal como a outra varíola, mas a pessoa ficava realmente muito doente. Ela ficava realmente muito doente. Hoje, né, a gente injeta até vírus morto para não dar tanta reação. Mas de qualquer maneira, ninguém tem um senso de vontade de tomar vacina. Sei lá, algumas pessoas, inclusive adultas, sabe, se eu fosse um pouco mais previsível, eu ia falar para vocês que a Tuca tem muito medo de tomar vacina, mas eu já não vou queimar ela, porque já queimei muito na primeira etapa. Então, ela tem medo, ela chora para tomar vacina, porque ninguém tem um senso de vontade de ir lá e se vacinar. Então, eu quero que vocês imaginem comigo, pensem comigo, eu quero que vocês imaginem a ganância, como uma doença. E a vacina, que é algo que é meio chato, se chama generosidade. É o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Fale aos ricos aí desta era, desta geração, para que eles sejam generosos. E o apóstolo Paulo não queria o dinheiro daquelas pessoas que eram ricas, não.
ele tinha uma mente muito desprendida do dinheiro. Inclusive, todo o seu ministério, ele sempre falava que preferia não receber a remuneração e ter a recompensa eterna. Ele era completamente desprendido, mas ele abordava esse assunto com uma propriedade realmente muito legal. O apóstolo Paulo falava sobre isso. Eu sei que, assim como a gente não tem uma vontade de tomar vacina, a gente não tem a mínima vontade de ser generoso. A gente não quer ser generoso. A sensação que a gente tem é de perda, que a gente está perdendo dinheiro. Essa é a sensação que a gente tem. Por mais que Jesus Cristo fala, olha, é melhor dar do que receber, eu prefiro ficar com o meu dinheirinho aqui, que eu ganho muito mais, né? Eu não quero ser generoso, eu não quero dar. Mas para que a gente entenda, para que a gente consiga se ver livre dos efeitos da riqueza, é necessário que a gente aprenda. E talvez você até pense assim, eu sou generoso. Mas isso é muito subjetivo, a gente precisa de algo mais tangível, sabe? Algo mais substancial, um plano, para que realmente a gente venha aplicar na nossa vida, a gente venha agir na nossa vida, para realmente nos vermos livres do dinheiro. Então imagine agora que eu vou passar para vocês algumas doses de vacinas, tá? Jesus Cristo havia falado que existem vários tipos de vacina, então para a gente se ver vários tipos de ganância. Então, para que a gente se veja livre desses vários tipos de ganância que Jesus Cristo fala, vamos aqui dar 3 variações dessa vacina. Todas elas começam com P. Pregadores apreciam muito essas coisas, eu acho que ajuda a gente a memorizar, né? Então, vamos lá, chamar de a vacina dos 3 P's, certo? Então, a primeira coisa da primeira vacina, olha só, vacina é chato, o ambiente de vacina é chato, eu sei que falar sobre isso é chato, eu sei que levar uma pequena... Alguns de vocês já estão até meio pinicados, só pelo fato de a gente estar falando sobre generosidade. Mas a primeira vacina, e vocês têm que prestar atenção nela, é a da prioridade. É a primeira vacina que a gente deve tomar. Note que Edward, ele aplica a vacina antes mesmo da doença, para gerar imunidade. No primeiro episódio que a gente estava aqui conversando, a gente apresentou, lembra, a pirâmide de Maslow, e a gente constatou que a gente sempre coloca a riqueza mais à frente. Normalmente, a gente sempre pensa assim, em relação à generosidade. Quando eu for mais rico, então eu vou começar a ser generoso, porque não faz o menor sentido eu ser generoso agora. E, no entanto, a gente viu que conforme as circunstâncias mudam, as nossas necessidades também mudam. Então, eu tenho uma notícia para você. Se você não é generoso agora, se você não aprender a ser generoso agora, muito provavelmente quando você tiver mais, também você não vai ser generoso. Outra coisa, é interessantíssimo você olhar para o Evangelho, olhar o discipulado de Jesus Cristo e entender que muitas pessoas consideram utopia seguir as coisas que Jesus Cristo fala para a gente seguir. Muita gente considera utopia, muita gente considera muito difícil seguirmos as coisas que Jesus Cristo fala para a gente seguir. Mas quando a gente, pensa comigo, quando a gente, de certa forma, começa a ser generoso, mesmo quando a gente não tem condições de ser generoso, porque se vocês forem observar o convite do discipulado de Jesus Cristo, ele é um convite para uma vida de instabilidade financeira, o convite que realmente todo mundo que olha fala assim, cara, é muito difícil viver da forma como Jesus Cristo vive. O Filho do Homem não tinha sequer onde repousar a cabeça, então como viver dessa forma? E a gente acha que é tão difícil. E é por isso que a gente tem dificuldade para assimilar os valores do reino dos céus. Por isso que quando a gente vai lendo o Sermão do Monte, por isso que quando a gente vai lendo vários versículos e vários ensinamentos de Jesus, a gente vai pulando versículo de versículo, porque a gente, não, isso aqui é impossível, isso aqui não tem como viver, isso aqui esquece, isso aqui não é para mim. Mas, de certa forma, se a gente começa a ser generoso, presta atenção comigo, se a gente começa a ser generoso e considera isso uma prioridade, mesmo quando a gente não tem condições de ser, de certa forma a gente começa a se abrir para o universo e para os valores do reino de Deus. Deixa eu falar para vocês rapidamente sobre uma experiência que acontece muito forte comigo. Aqui na R3D, ninguém recebe salário, todo mundo trabalha voluntariado. O lugar aqui ele é cedido pela nossa família, não tem aluguel, muito pelo contrário. Muitas vezes a gente acaba tendo até alguns custos com o local. Mas eu sempre acho isso muito belo, muito legal, que oportunidade tremenda de fazer isso. E eu sempre me escondo atrás disso para não ser generoso. Olha só, eu estou confessando aqui para vocês, cara. Deus há de me libertar. E eu sempre me escondo atrás disso para não ser generoso com as minhas rendas. Eu trabalho e tenho as minhas rendas. E, no entanto, eu penso, tudo bem, a minha generosidade eu já aplico. Na verdade, a empresa, no geral, já aplica a generosidade. Poxa, eu já não recebo salário da igreja e tal. Então, eu já sou bastante generoso. Então, o que eu faço com as minhas rendas? Gasto, torro tudo.
torro tudo inconsequentemente. Eu talvez seria uma versão mais irresponsável daquele cara da parábola de Jesus, né? Eu seria uma versão mais, sabe, mais loucão, assim. E aí é o que eu faço, eu acabo gastando, e não me preocupo em ser generoso. Isso não é uma prioridade na minha vida. E quando chega no final do mês, e quando eu penso, sei lá, eu quero ser generoso um pouco, eu quero ajudar alguém, eu quero fazer alguma coisa com o meu dinheiro, já não dá mais, porque já foi tudo, eu já gastei tudo, e me escondi atrás de uma realidade que eu sou generoso. É por isso que a gente deve considerar isso como prioridade. A gente deve considerar isso, não, primeira coisa que eu vou fazer no mês, eu vou começar a ser generoso. E não porque eu vou ajudar alguém, ou porque eu vou ajudar alguma coisa somente por isso, mas também porque eu quero me ver livre dos efeitos que o dinheiro causa na minha vida. Eu quero mostrar para o dinheiro que o meu Deus não é ele, que o meu Deus é Deus, e o Deus a quem confio é o meu Deus vivo de Israel, sabe? Jesus Cristo, ele é meu Deus, e não é o dinheiro que é meu Deus. Então você tem que priorizar isso, porque é uma dose da vacina. Para algumas pessoas dá até efeito colateral. Eu estou vendo até gente chorando aqui, sabe? Fazendo cara feia. Liberta, irmão, deixa Deus, né? Segunda coisa, e talvez... Vocês estão comigo? Amém? Amém. Então tá. A segunda coisa é um pouco controverso. Eu sei que talvez alguns de vocês vão falar assim, essa vacina é legal, porque às vezes eu dou algumas doses na minha filha de vacina, né? Não eu levo ela para vacinar. Não pense em coisa. Corta essa parte depois lá na edição. Eu levo ela para tomar vacina, né? E aí o que acontece quando eu levo ela para tomar vacina? Algumas vezes a gente vê que algumas doses são mais fortes do que as outras. Algumas dão reações e outras não. Já aconteceu uma vacina que eu levei ela para tomar e ela não teve reação. E teve uma outra que ela ficou com muita febre. Então talvez, se você ainda acha que não teve reação, né, se não teve efeito colateral com a primeira vacina, a segunda talvez vai mexer um pouquinho com você. Sabe, qual é aquela que dói bastante da dor? Bezetacil, essa é tipo um bezetacil, velho. Valeu, Rafa. Bezetacil, dói pra caramba. A segunda dose é a porcentagem. Não tem como a gente falar sobre dinheiro sem falar sobre porcentagem. Porque a porcentagem é o que vai determinar exatamente a dose correta da vacina. Sabe, R$500 para alguém pode ser quase a metade do salário, para outras pessoas pode ser 5% do seu salário. E Paulo, quando estava ministrando aos Coríntios sobre a necessidade de fazer uma oferta generosa para algumas pessoas que estavam precisando muito dos recursos daquelas igrejas, ele faz a questão de falar da igualdade das ofertas. Olha, é importante que todos doem para que não se torne pesado para algumas pessoas. E nada melhor do que a gente ser generoso em porcentagem para a gente acabar entendendo essas coisas. E eu queria pegar um trechinho onde Jesus Cristo ele fala sobre isso, e acho que no Evangelho de Marcos, eu queria que vocês prestassem atenção. Olha que legal, Jesus Cristo está lá, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, e observava a multidão colocando dinheiro na caixa de oferta. Cara, tu imagina a cena. Eu lembro que tinha uma igreja uma vez que eu tocava, e daí, sabe quando a pessoa leva oferta na igreja, leva oferta lá na frente, e a gente sempre toca uma musiquinha, né? Tipo, Deus vai te abençoar, sei lá, alguma musiquinha assim, a gente vai tocando. Eu lembro que, eu achava muito constrangedor, ficava ali tocando e vendo as pessoas, porque às vezes eu queria ver quanto que a pessoa estava dando, e falava, não olha, irmãozinho, tá de carro novo e doando pouco, né? Tô brincando. Não, então eu sempre ficava assim, isso não é, né, Caio? Não é bom senso. E Jesus Cristo parece que esquece o bom senso nesse momento, ele senta na frente da coleta das ofertas. Imagina a cena, velho. Jesus Cristo senta na frente e começa a observar a quantia de dinheiro que as pessoas estão colocando ali dentro. Cara, daí, claro, alguns fariseus, algumas pessoas começam a colocar altas quantias de valores, né, e tal. Olha o que acontece, olha só. Continua. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Claro, Jesus Cristo está olhando, ele está com fama, todo mundo falando desse Galileu aí, vamos então, né? Vamos colocar um pouquinho de dinheiro aqui, mais e tal. E as pessoas iam dando dinheiro. De repente, então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 moedas de cobre de muito pequeno valor. Note que Jesus fala, a Bíblia fala, João Marcos, ele faz questão de relatar, de muito pequeno valor. Pessoas colocando muito valor e pouco valor. Muito valor e pouco valor. Se valor importasse, então Jesus Cristo não falaria isso. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Por quê? Quantia, em valor, ela colocou pouco. Mas em porcentagem, ela colocou bastante. Então, para que a gente aprenda a ser generoso, é imprescindível que a gente aprenda a retirar uma parte do nosso salário para a gente começar
a ser generoso. E isso é um tema muito controverso e gera bastante desconforto. Porque, por exemplo, nós não acreditamos na obrigatoriedade mosaica do dízimo. Mas nós também não acreditamos que é possível vivermos o cristianismo sem sermos generosos. Então, qual é a porcentagem correta? A porcentagem correta é a porcentagem que Deus coloca no seu coração. E ela pouco ela vai fazer efeito, se ela não estiver ligada à terceira dose da vacina. Verdade. Por exemplo, quando eu levo a Valentina de novo, né, para vacina, eu levo ela para vacina, não dou a vacina em casa. É importante deixar essas coisas bem esclarecidas, né? Então eu levo ela. É importantíssimo que eu dê as 3 doses, porque tem perigo de não dar a dose completa e tal. Enfim, eu tenho que levar. Cadê a Gabi? A Gabi tá aí? Tô mentindo ou não, enfermeira? Né? A maioria delas é sempre 3, por incrível que pareça. Então eu tenho que dar 3. Então a porcentagem ela não vai fazer o menor sentido se não for a última, que é a progressão. Pouco importa se Deus coloca no seu coração 1%, 2%, 3%, 4%, isso não importa, desde que com o tempo você venha aprender a progredir nesse valor, progredir nesse número. O nosso corpo, com o tempo, com a mesma dose de remédio, ele acaba se habituando e o remédio passa a fazer menos efeito. Então considerem a progressão como uma revisão da dosagem do remédio para que ele venha fazer efeito e que os efeitos do dinheiro, a ganância, não venham a fazer nenhum tipo de efeito também na sua vida. Então, a progressão, eu acredito que o mais interessante quando a gente observa a progressão é porque quando a gente olha realmente os evangelhos de Jesus e vê que, cara, é impossível viver esses valores, a gente traça um limite que praticamente é uma utopia. A gente fala, não, cara, é impossível chegar naquilo ali. Mas quando a gente vai progredindo em passos largos, sabe, em passos lentos, até chegar nesse valor, isso é muito importante. É muito importante que a gente vá progredindo em relação a esses valores. Isso tudo aqui, a gente não está dizendo para que vocês simplesmente colaborem, contribuam financeiramente. Não, muito pelo contrário, a gente quer que vocês entendam isso. A gente quer muito que vocês entendam isso como uma forma, como um plano de vacinação, para que vocês realmente estejam livres do efeito que o dinheiro causa na nossa vida. Uma das maiores importâncias, de verdade, uma das maiores importâncias é a gente conseguir viver o reino de Deus. Uma das maiores importâncias, se você é um cristão, se você é um discípulo, é você conseguir viver o reino de Deus na sua vida. Só que isso é muito difícil, é muito difícil. E sabe por que é muito difícil? Porque a gente está completamente ligado aos valores desse mundo. E conforme você vai se desprendendo do dinheiro, você vai se abrindo para o universo de valor do reino de Deus. É muito importante você entender isso. Eu não quero que você simplesmente tenha uma mentalidade, assim como muitas pessoas têm, de que o nosso objetivo com essa série é arrecadar o seu dinheiro, ou que o nosso objetivo com essa série é tomar o seu dinheiro. O evangelho não tem nada a ver com isso. Deus deu seu Filho único ao mundo, sabe? O evangelho não tem nada a ver com essas coisas. O evangelho tem a ver com gratidão, com generosidade, com justiça. E eu quero tirar um pouco, desmistificar algo que às vezes está no seu coração por algum tipo de experiência passada. Então a gente sempre tem essa mentalidade, poxa, eu já ajudei demais a igreja. Eu também já ajudei demais a igreja. E digo mais para vocês. Eu acredito que a gente deve transcender esse pensamento e não ajudar a igreja. Porque se a igreja somos nós, eu entendo que a igreja não é um organismo, uma organização que recebe ajuda. Não, essa é uma ideia muito ultrapassada. A igreja é um organismo que ajuda. Então eu quero convidar vocês a servir a essa geração, a servir a essa população, a servir, sabe, juntamente no contexto onde a gente está inserido, as pessoas. A Gabi, vem aqui, Gabi, por favor. A Gabi vai falar sobre algo muito interessante. E o mais importante é que vocês entendam essa mudança plena de valor, que a gente não ajuda a igreja. A gente, como igreja, ajuda as pessoas. E ela vai falar sobre algumas coisas e eu queria que vocês prestassem total atenção, porque eu acho que para que a gente consiga viver os valores do reino de Deus, está na hora da gente começar a se desprender desses vínculos materiais, desses valores materiais, desses valores terrenos, porque somente assim a gente vai conseguir de fato viver os valores do reino de Deus. Boa noite a todos. Então o Thiago já me apresentou, né? Eu sou a Gabi, Gabriela. E hoje, então, eu vim aqui com uma responsabilidade, na verdade, muito feliz em poder estar falando com vocês um pouco sobre o nosso sonho, né? Então, esse sonho, o nosso sonho, ele cresceu, ele nasceu junto com a R3D, de fazer exatamente o que o Thiago acabou de falar, sermos a igreja para fora,
de ajudarmos a nossa comunidade, de fazermos a diferença onde nós estamos inseridos. Porque a igreja não é um local, e somos nós. Então, devemos ajudar uns aos outros, certo? Então, perante a isso, surgiu a Associação Beneficente R3D. Essa associação, na verdade, ela já existe há um ano. Na verdade, ela iniciou em 2015, com as primeiras atividades prestando assistência às famílias, assistência social e saúde às famílias da nossa comunidade. Mas ela realmente se fundou, ela teve estatuto e CNPJ em 2016. E a associação, então, mas para que serve, Gabi? O que é essa associação, afinal? O que vocês fazem? A associação, então, o objetivo da Associação Beneficente é poder prestar auxílio e apoio a todas as famílias da nossa comunidade, a todos vocês e a todas as pessoas do nosso bairro, da nossa cidade, prestar esse apoio. E como que é dado esse apoio? Atualmente, nós trabalhamos muito com projetos. Nós desenvolvemos projetos e atividades que vão desenvolver esse apoio. E, além disso, nós também realizamos atividades intermediárias. Ou seja, dependendo da demanda que é nos dado, a gente tenta resolver a situação. Ou seja, se foi levantada uma pessoa que está passando necessidade, uma família que está doente precisando de ajuda, toda demanda que vier, nós estamos aqui para ajudá-los. Tá ok? E então, com isso, a associação hoje, atualmente, nós queremos apresentar um pouco de como é essa associação. Então, esse é o nosso sonho e eu quero dizer para eles que esse sonho já acontece, ele já está acontecendo. E eu quero apresentar um pouquinho deles para vocês, né? Então, pode passar. Aqui na verdade, eu só tenho essas fotos dessa montagem, que é o início da Associação Beneficente, quando a gente começou a fazer ações nas famílias vulneráveis da cidade, do nosso bairro, prestando assistência social e em saúde para aquelas famílias, né? Então, um dos nossos projetos, como eu falei, atualmente nós estamos com 2 projetos. Um dos nossos projetos é o projeto de balé, a aula de balé. Muitos de vocês já devem conhecer, inclusive essa foto foi tirada aqui na R3D, onde as nossas lindas bailarinas já dançaram, já se apresentaram aqui na frente para vocês, né? E também talvez vocês já participaram da campanha Adote uma Bailarina. Já tiveram a oportunidade de auxiliar uma criança a ter seu uniforme para poder estar participando do projeto. Então, pode ir passando um pouco devagarinho. Então, o projeto do balé ele tem o objetivo de apresentar para essas crianças uma nova realidade. As crianças que participam desse projeto são crianças vulneráveis que não têm a oportunidade de ter o contato com a arte, de ter o contato com a dança. Então, a gente disponibiliza esse contato para essa criança. E também aproveita para estar desenvolvendo as habilidades físicas e motoras dessa criança. Auxilia na questão da saúde também. Aqui estão as nossas bailarinas. Pode ir passando para eles conhecer as aulas. Essa foi a parte da campanha Adote uma Bailarina. Quem auxiliou conseguiu comprar um kit completo para a bailarina. Isso aí. Então, e o nosso segundo projeto é o projeto Construindo Sons. Esse projeto ele é um projeto socioeducativo, então que ele trabalha com crianças e adolescentes, visando então integrar essas crianças vulneráveis à arte da música. Então nós temos aula de violão, teclado, flauta e harpa. Pode ir passando harpa, isso aí, harpa. Então, esse projeto, a gente também tenta trazer uma outra realidade para essas crianças. E, principalmente, ensinar a questão da disciplina, do bom senso para a criança. Pode passar. Então, aqui, atualmente, nós estamos com aproximadamente 50 crianças nesse projeto fazendo aulas. As aulas acontecem 4 vezes por semana. São 2 aulas na quarta e 2 aulas na quinta. Pode ir passando. Tem bastante fotinho. Obrigada, pode ir. Então, gente, e por que eu estou aqui? Por que eu estou apresentando tudo isso para vocês? Porque para que nós possamos conseguir continuar os nossos projetos, os nossos desenvolvimentos, nós precisamos de um auxílio de todos vocês. Nós temos muitos sonhos. Nós queremos desenvolver o projeto de jiu-jitsu, que é uma aula de luta, para trabalhar com a disciplina com as crianças e adolescentes. Nós temos a infinita vontade de criar um centro-dia para idosos, que é um local onde a gente vai cuidar dos nossos idosos de Itapema, que é um projeto que é uma necessidade da cidade, onde a gente não tem nenhum outro local que disponibilize isso. Então, é uma necessidade que a gente levantou, a gente tem esse desejo. E nós precisamos, antes de tudo, estruturar a nossa associação.
Porque a gente não tem uma sede efetiva, a nossa sede é a R3D. Mas para que a gente desenvolva um trabalho adequado com profissionais técnicos, que nós já contamos com enfermeira, que sou eu, né, o Thiago citou antes, assistente social, médico, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e educador físico. Para que eles possam desenvolver um trabalho adequado, nós precisamos de ter uma estrutura. A gente precisa ter uma sala para poder ter assistência psicológica para aquela família, uma sala individualizada, para ter o acesso da questão social, da assistente social. Nós precisamos ter um local para armazenar as nossas doações adequadamente, né, para que a gente possa doar isso adequadamente. Então, a gente precisa de estrutura. O balé também precisa de um espelho para que as bailarinas consigam olhar, ensaiar adequadamente, um tatame. E perante a isso, então, hoje, aproveitando a palavra, nós lançamos a campanha da generosidade. Então, nós convidamos a todos vocês, porque nada adianta, gente, a Associação Beneficente R3D não é composta apenas por nós, pela diretoria da associação, ou pelos professores, ou pelos profissionais. A Associação Beneficente R3D é composta por todos nós. Todos nós fazemos parte, todos nós somos sócios dela, todos nós somos associados, porque ela é a igreja, né? Ela é o que faz... É a igreja na terra, faz a diferença. E eu convido todos vocês para estar fazendo parte da Associação Beneficente, porque nós precisamos, para que tudo isso se concretize, nós precisamos de vocês. Nós precisamos de cada um, nós precisamos que a igreja abrace a causa, abrace esse sonho e queira realmente fazer a diferença em Itapema, e queira assumir essa responsabilidade. Então, a gente precisa de voluntários, quem quiser ser voluntário pode estar falando com a gente. E hoje, então, perante a isso, nós lançamos a campanha da generosidade, para estar, então, arrecadando fundos para que nós possamos, no andar de cima, que é o nosso objetivo da R3D, para quem não conhece, tem ali em cima, pode olhar para trás, o mezanino, como é que fala? Mezanino? Mezanino, então. Porque ali a gente consiga estruturar para que seja, então, a nossa sede da associação. E para isso, então, nós lançamos a campanha para vocês. Amém? Sabe? Eu só quero falar uma coisa. É Edward Jenner. Tá? Jenner. Ela tinha que me corrigir, né? Sabe, gente, muitas das coisas que já acontecem na associação, nunca foi levantado nenhum tipo de campanha, nunca foi pedido ajuda pública. Mas com essa série a gente reconhece o objetivo e o propósito da gente como igreja estar participando disso. Não apenas estar participando, mas é uma grande oportunidade para que a gente consiga sair um pouco desse sistema de valor, que tudo aquilo que está à nossa volta diz para a gente que o acúmulo é proteção. Mas Jesus ensina que o acúmulo é desperdício. Caminhar por isso é muito difícil. É por isso que nós estamos propondo um plano, juntamente com o objetivo, não simplesmente para arrecadar dinheiro, para, claro, mudar a situação dessas pessoas, porque esse é o propósito da igreja, mas principalmente para que a gente, como igreja, possa estar vivendo os valores do reino de Deus. Vocês compreendem como isso tem uma importância vital no nosso discipulado com Cristo? Vocês compreendem como isso não existe discipulado com Cristo se a gente não estiver disposto a vivermos os valores do reino de Deus? E os valores do reino de Deus, de acordo com o sistema que a gente vive, é utopia, é impossível. Mas vamos traçar esses planos, vamos tomar essas injeções, sabe? Vamos encarar isso como prioridade, encarar isso, sabe, de uma forma mais séria. Vamos progredir nisso, vamos caminhar nisso para que a gente seja realmente uma igreja desprendida, que o nosso Deus e que nossa esperança não esteja no dinheiro e que ela esteja em Deus. Quando você faz uma doação de generosidade para um projeto como esse, mesmo não tendo condição, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo exatamente assim, eu estou completamente aberto ao universo de valores do reino de Deus. O meu Deus não é o dinheiro, o meu Deus é Deus. Feche seus olhos. Pai, Deus, como é difícil, Senhor. Sabe, Senhor, conforme nós vamos elaborando essa palavra,